Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para mais uma aula de bioexperimentação, estatística aplicada à biologia. E hoje nós vamos fazer uma análise de variância de DIC, que é o delineamento inteiramente casualizado, isso com os dados da aula passada, só que hoje nós vamos utilizar o R. E aí vamos fazer duas formas, né? Vamos utilizar os pacotes agrícola e o sp10.pt, e aí nós teremos que ter esses pacotes instalados, ou então instalaremos, e usando os comandos básicos do R. E nós vamos usar o AOV e o TUC e HSD. Então vamos lá para o R para a gente ver aqui como é que funciona isso. Então aqui com a planilha aberta, nós temos os dados que já estão aqui tabulados. Eu tenho a coluna de tratamento, que está com TR, e tem a coluna de altura, que é em milímetros, né, que está com ALT, é o cabeçalho da série de dados. Então eu vou simplesmente marcar essa coluna aqui, essas duas colunas. Marquei, vou dar Ctrl C e os dados já estão copiados. Então vamos lá para o R. Aqui nós fizemos copiar os dados, vamos lá para o R. Então aqui eu já estou com o RStudio aberto. Criei um novo script. Simplesmente eu venho aqui em File, New File e criar um RScript. Então já criei. Estou aqui com o script, inclusive já copiei os comandos nele para ficar mais rápido a aula. E aqui embaixo nós temos o terminal com o console, né? Vamos trazer os dados lá da planilha, né? Utilizando esse comando aqui, os dados já foram trazidos, só explicando novamente, esse nome aqui é um nome, qualquer nome que nós queiramos dar. Depois o sinal de igualdade, o comando readline, para dizer ao R que traga os dados que estão delimitados. Entre parênteses, nós vamos colocar as informações. Os dados estão na memória do computador, vírgula. Se tiver casas decimais, elas estão separadas por vírgula. E cabeçalho igual verdadeiro, tem cabeçalho. Agora nós simplesmente vamos chamar os dados. É só digitar o nome que nós demos. E aqui estão os dados já, da forma que estava lá na planilha, com a coluna TR de tratamento e a LT de altura. Então aqui já estão os dados. Nós vamos atachar esses dados para que essas informações aqui, a partir da linha 1, correspondam ao cabeçalho. Então utilizamos esse comando atache e dentro do parênteses nós vamos colocar o nome do objeto que nós chamamos, que foi EXC, que foi o exercício C. Ele já atachou os dados aqui. Opa, não pode deixar marcado, né? Então, atachou os dados, já está aqui. E agora vamos fazer a análise de variância. Eu vou fazer a análise de variância, a princípio aqui, utilizando o pacote esp10.pt. Se vocês não tiverem instalado, então vocês vão instalar o pacote, né? Como eu já tenho aqui instalado, eu apenas requerer o pacote. Então, requer o pacote aqui, dessa forma, né? Dentro do parênteses, eu vou botar o nome do pacote, é o esp10.pt. Ok. Então, eu vou mandar rodar, né? E aqui vou fazer a análise de variância. Pronto, a análise de variância já foi feita. Eu vou só explicar a linha de comando aqui. Nós vamos escrever, vocês vão copiar e colar exatamente da forma que está aqui, com pequenas alterações. Então vamos lá explicar. DIC vai deixar do jeito que está. Essa primeira informação aqui será o nome da coluna de tratamento, e lá nós chamamos de TR, né? Vocês lembram aqui, ó. TR. Essa segunda informação aqui é a coluna que estão com os resultados, e aqui nós chamamos de altura, AL chamamos de ALT. Vamos manter isso daqui da mesma forma que está, porque nós estamos dizendo que os dados de tratamento são qualitativos. Nós vamos utilizar o teste de Tukey, né? Essa informação aqui seria necessário fazer uma regressão, nós não vamos fazer isso. Essa outra informação aqui é o teste que nós queremos utilizar para ver a homocedasticidade das variâncias, né? Ver se as variâncias são homogêneas. Vamos utilizar Bartlett. A significância para o teste é de 5% e a significância para o F de 5%.
Pronto, foram essas informações. Então, a rigor, vocês vão copiar essa linha de comando e alterar apenas isso aqui. O nome da coluna que estão os tratamentos e o nome da coluna que estão os resultados. E agora vamos interpretar o resultado, né? Então já vou diminuir isso daqui. Ok, vamos ver somente os resultados. Aqui está o quadro de análise de variância, com tratamento, resíduo total, seus respectivos graus de liberdade, soma de quadrado, quadrado médio e o F calculado. Nós levantamos as hipóteses que existe diferença entre os tratamentos, que é H1, e não existe diferença entre os tratamentos, que é H0. Se nós vamos admitir um erro de 5% ou de 1%, né? Se esse erro aqui for menor do que 0,05, nós dizemos que existe diferença entre os tratamentos. E aqui o erro foi de 1,89 vezes 10 elevado a menos 14, ou seja, 0, seguido de 13 zeros, 1,189. Então é 0,0000, ou seja, bem menor do que 1%. Então, aceitamos H1 e dizemos que em pelo menos 2 tratamentos eles são diferentes. Aqui já mostra para a gente o coeficiente de variação, 3,85. Já foi feito o teste de normalidade de Shapiro-Wilk, para ver se os dados seguem a distribuição normal. E aqui nós temos, se ele for menor do que 0,05, nós aceitamos. H1, dizemos que existe diferença, os dados não são normais. Como deu 0,92, bem maior do que 0,05, nós aceitamos H0 e dizemos que os dados são normais. Eles são, o H1 é sempre diferença, o H0 é sempre igualdade. Então aqui nós temos que são iguais. Então vamos para a homogeneidade das variâncias. Aplicou o teste de Bartlett. Também H0 significaria que eles são homogêneos, apontando para igualdade, e H1 seria heterogêneos, apontando para desigualdade. Então aceitamos H0 e os dados, as variâncias são homogêneas. E depois foi aplicado o teste de Tukey. E aqui está o teste de Tukey com as respectivas médias, né, para cada tratamento. Foi colocado aqui em ordem decrescente, o tratamento 2 sendo de maior média, o tratamento 4 de menor média. E aqui nós já temos as letras, né, mostrando a significância dos tratamentos. Então temos o melhor tratamento foi o tratamento 2, recebeu letra A, seguido do tratamento 1, que recebeu letra B, e depois o tratamento 3 e o tratamento 4, eles são iguais, recebendo a letra C. Como foi muito rápido, né? Eu vou mostrar como é que o R faz isso no passo a passo. Então vamos lá. Aqui nós já temos a resposta, vou só fazendo aqui explicações, fazendo passo a passo. Então nós poderemos fazer o teste de Bartlett, que foi o que foi feito. Então o comando é esse bartlett.teste. E dentro do parênteses nós vamos colocar a coluna, o nome da coluna resposta, que foi alt, em função da coluna de tratamento, que é TR. Então quando nós fazemos isso, ele já realizou o teste de Bartlett, que deu aquele resultado lá. A análise de variância, nós faremos dessa forma. Aliás, eu estou apenas mostrando aqui, se a gente fosse fazendo passo a passo, né? Coloquei um nome aqui qualquer, eu chamei de exercício 6 AOV, igual, e mandar fazer análise de variância esse comando, AOV, entre parênteses eu vou colocar a coluna de resposta e altura em função do coluna de tratamento. Quando eu faço isso aqui, ele já realiza a análise de variância, e eu apenas chamo, aqui peço um sumário, com o mesmo, e coloco dentro do parênteses o mesmo nome que eu coloquei aqui. Então eu vou mandar rodar, e aqui eu tenho a análise de variância, como nós vimos lá no pacote, sp10.pt. Então tem que dar o mesmo resultado. E depois fazer o teste Tukey. Então o comando é esse, Tukey, HSD, e dentro do parênteses eu vou colocar o nome do objeto, que é esse daqui que fez a análise de variância, XC AOV. Então vamos lá. Realizou o teste de Tukey, como vocês podem ver aqui, ele comparou T1 com T2, T1 com T3, T1 com T4, T2 com T3, T2 com T4 e T3 com T4.
Aqui estão aquelas diferenças, né? Comparando T1 com T2, a diferença é 40, T1 com T3 menos 40 e assim sucessivamente. E aqui no final nós temos as probabilidades, né? Então, se esse P aqui for menor ou igual a 0,05, nós dizemos que existe diferença entre esse contraste. Se for maior do que 0,05, como esse caso aqui, deu 0,48, nós dizemos que eles são iguais. Aqui são diferentes, todos esses aqui apresentam diferença, porque veja que o P é menor do que 0,00000 alguma coisa, e esses aqui são iguais. Comparando T4 com T3, eles são iguais. E por que eles são iguais? Vamos calcular aqui a DMS. A DMS é 8,69. Então, se essa diferença aqui for menor ou igual a 8,69, nós dizemos que eles são iguais. Se for maior, nós dizemos que eles são diferentes. Então, o único que ficou, isso é em módulo, né? Tanto vai ser positivo como negativo. O único que ficou menor do que 8,69 foi a comparação de T4 com T3, que deu 4,6. Bom, isso fazendo passo a passo é isso. Eu vou usar aqui um outro pacote, que é o pacote agrícola. Vou mandar rodar o pacote. E também ele faria muito rápido, né? É só escrever essa linha de comando. Eu coloquei um nome aqui que eu quis colocar, né? Igual. Aqui é o comando para o pacote. Nós vamos apenas informar o nome daquele objeto que fez nas variâncias, foi exercício 6 ao V. Nós vamos substituir aqui o nome da coluna que tem os tratamentos. E nós vamos substituir aqui apenas colocando o nome da coluna que tem a informação dos dados, que é a altura, tio em função da coluna que tem os tratamentos. Quando a gente faz isso aqui, também é bem rápido, né? Manda rodar. Já fez o teste de Tuque aqui. Então, quando ele vem aqui, vendo o pacote agrícola, né? Nós vemos que o quadrado médio do erro está aqui, 24. Né? Nós vemos as médias. Eu gosto de fazer pelos dois, porque isso aqui dá mais informações, né? As médias para cada tratamento, e o erro padrão, o número de repetições, valor mínimo e valor máximo. Ele mostra para a gente a DMS, aqui. No outro não mostra, né? Aqui mostra. E aqui mostra também, como no pacote ESP10.pt, as letrinhas aqui. Então, todos os tratamentos, né? Com suas respectivas médias e as letras. Então é isso. Né? Ele é bem simples de fazer. Nós podemos fazer direto lá, pacote ESP10.pt. E já temos resultados. E depois eu apenas mostrei para vocês como é que a gente faria no passo a passo. Eu acho bem interessante fazer o ESP10.pt e fazer no pacote agrícola, porque eu tenho mais informações, mas isso fica a critério de cada um. Pode fazer do jeito que quiser, já tem também as informações. Então espero ter atendido as expectativas de vocês. Espero na próxima aula onde nós vamos tratar de DBC. Então, até lá.